Turismo em Budapeste. O guia de viagem é a melhor maneira de aproveitar sua viagem. Budapeste é uma cidade encantadora com muitas atrações. Tenho certeza de que você vai gostar. O transporte em Budapeste é muito seguro em comparação com outras capitais de muitos países. Você pode comprar sua passagem na máquina de bilhetes, na bilheteria ou no aplicativo Budapest Go. Não se esqueça de validar sua passagem nas máquinas ou com o código QR fora e dentro do veículo. Guarde seu recibo para não pagar uma multa. Se o fiscal pedir seu bilhete, mostre-o imediatamente. É proibido beber ou comer no transporte público, o que também acarreta multa. Acesse o link para verificar as condições. Crianças de até 6 anos de idade podem viajar gratuitamente e não é necessário nenhum certificado. Se a criança tiver completado 6 anos e ainda não tiver começado a frequentar a escola, ela precisará de um certificado do jardim de infância para viajar. Crianças com carteira de estudante húngara podem viajar gratuitamente até o final do ano letivo em que completam 14 anos. Pessoas com mais de 65 anos podem viajar gratuitamente com qualquer carteira de identidade original ou qualquer outro documento de identificação pessoal, identificação com foto. Fotocópias de carteiras de identidade não são aceitas. Acesse o link para saber mais sobre viagens gratuitas. Faça o download do mapa de transporte em um arquivo PDF. Verifique as linhas diurnas e noturnas. Você também pode encontrar horários de transporte nos pontos de ônibus. O Museu do Trem Subterrâneo Millennium está aberto ao público desde 1975, comemora a primeira ferrovia subterrânea do continente, inaugurada em 2 de maio de 1896. Em 1996, no 100º aniversário do lançamento da ferrovia subterrânea, assim como de toda a linha de metrô, o próprio museu foi reformado. Vale muito a pena visitá-lo. O metrô de Budapeste tem 4 linhas que são facilmente integradas. Budapeste tem trens, ônibus, trólebus, metrô e um trem suburbano conhecido como Rave. Há também estações ferroviárias para toda a Hungria e alguns outros países, como Áustria, Eslováquia, República Tcheca e outros. Funicular do Castelo de Buda, desde 1870. Patrimônio Mundial da Unesco em 1987. Compre seu ingresso no guichê. Dica: espere e vá na primeira fila para ver a vista. Para facilitar os passeios em Budapeste, dividimos os locais a serem visitados em grupos. Grupo A. Castelo de Buda e arredores. Provavelmente você precisará de um dia inteiro para conhecer cada detalhe desse lindo lugar. Funicular. Claro que há de ter. Funicular do Castelo de Buda. Sandor Palace, Casa do Primeiro-Ministro da Hungria. O Castelo de Buda e suas fontes encantadoras. A Igreja Matias é uma igreja católica romana. O prédio atual foi construído em estilo gótico. O Bastião dos Pescadores é um terraço em estilo neogótico e neorromânico. Ele foi projetado e construído entre 1895 e 1902. A construção do bastião desestabilizou os alicerces da igreja dominicana do século XIII, que estava próxima e teve de ser demolida. Entre 1947 e 1948. O labirinto do Castelo de Buda foi criado pela ação da água de fontes termais sobre a rocha calcária da colina. Ao longo da história, o labirinto do Castelo de Buda teve diferentes usos, incluindo adega de vinho, câmara de tortura e prisão durante a Idade Média, bem como bunker, hospital militar e outros. Hoje, o labirinto do Castelo de Buda está aberto aos visitantes. Bazar do Jardim do Castelo, lugar perfeito para apreciar a vista da cidade, relaxar e tirar belas fotos dos edifícios ricamente decorados. A New Old Was Born Exhibition, ou seja, exposição Novo Mundo nasceu. Mais de 100 anos se passaram, desde o fim da Primeira Guerra Mundial. A New Old Was Born é uma exposição colorida e interativa sobre esse período tão triste e marcante do início do século passado. Tire uma foto aos pés dos combatentes gigantes e seus sacos de areia. Um fone de ouvido para detectar ataques aéreos em 1917. Nas margens do Danúbio, há um dispositivo de escuta em tempo de guerra. O dispositivo de escuta, rotulado como ouvidos de escuta de alerta antecipado da Defesa Aérea, 1917. Ele está voltado para o lado pés do rio. O dispositivo foi usado para amplificar e monitorar o som das aeronaves que se aproximavam da cidade durante a Primeira Guerra Mundial. O instrumento está sobre rodas para que possa ser usado em toda a cidade. Europa Liget, o Parque da Europa. O parque está localizado próximo ao Portão de Viena, sob as muralhas do histórico distrito do Castelo. É um excelente ponto de encontro. Foi inaugurado em 4 de setembro de 1972 para comemorar o centenário da capital e o Congresso de 29 capitais europeias realizado na ocasião. Os líderes de cada capital plantaram uma árvore típica da flora de seu país e capaz de suportar o clima da Hungria. O nome da cidade doadora está inscrito em uma placa de calcário em frente às árvores. Uma estátua de Zoltán Kodály, esculpida por Iri Varga em 1982, foi colocada no parque. Não perca a chance de conhecer esses lugares. Grupo B. Os Sapatos no Danúbio, em húngaro, Sipa Dunaparton, é um memorial criado 16 de abril de 2005 em Budapeste, na Hungria. Foi criado para homenagear os judeus húngaros que foram massacrados durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1944 e 1945. Contam-se 2 histórias sobre este triste episódio.
A primeira é que, por terem sapatos valiosos, os soldados ordenaram aos judeus húngaros que tirassem os sapatos antes de serem executados à beira da água. A segunda história é que os próprios judeus húngaros deixaram os seus sapatos para serem lembrados mais tarde. E de facto isso aconteceu. O monumento representa os seus sapatos deixados na margem e ao visitar o local, é possível sentir uma sensação de tristeza ao ver os sapatos de adultos, crianças e até bebês. Até hoje, muitas pessoas trazem flores e velas para as vítimas daquela época. É um dos pontos turísticos mais visitados. O Parlamento de Budapeste, onde se reúne a Assembleia Nacional Húngara, é um dos edifícios legislativos mais antigos da Europa. É um destino muito popular em Budapeste. É considerado o segundo maior parlamento da Europa. Foi formado a partir da união de 3 cidades em 1873. Em 1880, após 7 anos, foi organizado um concurso para a construção de um edifício representativo do parlamento que simbolizasse a soberania da nação. O concurso foi ganho por Iris Centel, mas os outros 2 concorrentes tiveram a oportunidade de construir 2 outros edifícios. O projeto vencedor teve início em 1885 e foi inaugurado no 10º aniversário do país, em 1896. O edifício ficou concluído em 1904. Estima-se que cerca de 1.000 pessoas estiveram envolvidas na obra. Nas fundações foram utilizados cerca de 40 milhões de tijolos, meio milhão de pedras preciosas e 40 quilogramas de ouro. Não perca a oportunidade de tirar belas fotografias nos arredores. Nascido em uma família de camponeses, Irinage foi convocado para o exército austro-húngaro durante a Primeira Guerra Mundial. Capturado pelos russos, ele se juntou aos comunistas e lutou no Exército Vermelho. Ele então trabalhou na seção húngara do comitê. Em 1929, ele se mudou para Moscou, onde permaneceu como membro do Instituto de Ciências Agrárias até o final de 1944. Ele retornou à Hungria sob ocupação soviética e ajudou a estabelecer o governo do pós-guerra, ocupando vários cargos ministeriais entre 1944 e 1948. Ele foi um líder da ala reformista do Partido Comunista Húngaro após a morte do ditador. Foi somente em outubro de 1956 que ele se tornou primeiro-ministro durante a Revolução e concordou com medidas antissoviéticas radicais. Depois que as tropas soviéticas ocuparam a Hungria e reprimiram a Força Revolução Húngara de 1956, Nagy foi executado e enterrado secretamente em 1958. A história é muito controversa e polêmica. Eu apenas sugiro que você faça esse passeio e tire algumas fotos lindas na ponte, com uma bela vista das margens do Danúbio. Bom passeio! Grupo C. Estátua do Irinage. Grupo D. Estátua de Columbo e o cachorro, investigando o assassinato de um esquilo armado com uma arma pequena. A estátua de Columbo é uma obra de bronze em tamanho natural localizada na rua Falk Mixa, em Budapeste. Peter Falk foi o ator que interpretou o detetive de polícia. Aos pés da estátua de Columbo há uma estátua do cachorro de Columbo. O ator tinha ancestrais húngaros, mas não há nenhuma conexão familiar com o político do século XIX, Mixa Falk. Budapeste cheia de fantasia encanta os turistas. Uma estátua de um esquilo armado. Essa é outra pequena obra de arte pop, a que adorna Budapeste. Há cerca de 30 pequenos objetos espalhados pela cidade. Grupo E. Praça dos Heróis. Hősök tere. Praça dos Heróis, o monumento do milênio, é uma das principais praças de Budapeste. As estátuas representam os 7 chefes dos magiares e outros importantes líderes nacionais húngaros, bem como a pedra memorial dos heróis. Algumas pessoas se referem a ela erroneamente como a tumba do soldado desconhecido. Vale a pena visitar o local de dia e de noite e, se possível, em diferentes estações do ano. A praça fica no final da Avenida Andrássy, a mais bela avenida com os metros quadrados mais caros de Budapeste. Andrássy utca. O charmoso edifício neobarroco do Rink, concluído em 1895, contribuiu para o fascínio histórico de Budapeste. Recentemente reformado, tem um café e um local para vestiários e aluguel de equipamentos, localizado no parque da cidade. Városliget. A pista de patinação no gelo. Városliget. Oferece uma experiência de inverno encantadora. É mais do que apenas um local de patinação, é uma tradição. Além disso, o local se adapta a cada estação. No verão, ele se transforma em um lago com pedalinhos. Grupo F. Castelo de Vajdahunyad. Vajdahunyad. O Castelo Vajdahunyad é um dos castelos mais românticos de Budapeste, na Hungria. Foi construído em 1896, demonstrando a evolução arquitetônica ao longo dos séculos e dos estilos na Hungria. Ele tem uma fantasia pitoresca, gerando curiosidade entre os visitantes. Alguns chegam a dizer que o castelo foi do Drácula. O local recebe vários festivais, concertos e exposições do Museu Agrícola Húngaro. Se você estiver visitando Budapeste, não pode deixar de conhecer esse lugar especial.
tenho certeza de que você se divertirá muito. Anonymous Belli Regis Notarius ou Mestre P. Entre os séculos XII e XIII, ele foi um notário, ou seja, um escrivão e cronista de um rei húngaro, provavelmente o rei Bela III. Pouco se sabe sobre ele, mas seu nome latinizado começava com P, pois ele se referia a si mesmo como P. Dictus Magister. Anonymous é famoso por sua obra Gesta Hungarorum, Os Feitos dos Húngaros, escrita em latim medieval por volta de 1200. A obra em si fornece detalhes históricos da conquista húngara da Bacia dos Cárpatos, explicando a origem de vários nomes de lugares húngaros. Localizada em frente ao prédio do Museu Agrícola Húngaro, no Parque da Cidade, a estátua de bronze em tamanho natural do ex-ministro da Agricultura Ignac Darani foi inaugurada em Budapeste em 2017. Considerado um estadista excepcional e um verdadeiro patriota, ele serviu aos interesses da Hungria e da nação húngara durante toda a sua vida. Na primavera, o local é decorado com um belo paisagismo de flores, que encanta e incentiva os turistas a tirar belas fotos. A Capela Jacques Saint-Laszlo é um edifício em Budapeste originalmente construído no século XX para fins não religiosos, imitando uma igreja. Construída em madeira e gesso como parte do chamado Grupo Romeno de Edifícios do Monumento Histórico do Milênio em 1896, ela havia se deteriorado em 1899 e foi demolida. O complexo popular entre o público foi reconstruído entre 1904 e 1908, e nesse último ano, o grupo de edifícios romenos, agora feitos de materiais duráveis, foi concluído. Atualmente a capela Jacques é administrada pela Igreja Católica. Quando a capela está aberta, os ingressos são vendidos na porta. Ao passear pelo Parque da Cidade, Városliget. você se depara com belas paisagens, incluindo a fonte de porcelana em frente ao refinado restaurante. Millennium Kávéház és étterem. A área é lindamente ajardinada com bancos para que os visitantes, oportunidade para relaxar da caminhada e admirar o local. A hora da aventura chegou. O Ballon Fly Budapeste atinge uma altura de 150 metros. De vários pontos da cidade, quando o balão está no ar, podemos localizá-lo facilmente, sabendo que ele está no parque. Városliget. Se você for corajoso o suficiente para embarcar nessa aventura, poderá desfrutar de uma vista privilegiada de uma perspectiva que nunca viu antes. Em dias claros, é possível ver a cidade em 360 graus a até 20 quilômetros de distância. Olhando da cesta, você pode ver os banhos termais Széchenyi e a Praça dos Heróis. Não perca essa oportunidade. Museu de Etnografia. O Museu de Etnografia de Budapeste foi fundado em 5 de março de 1872 e é um dos primeiros museus especializados da Europa. Como parte dos arquivos etnológicos, a coleção de filmes e vídeos. A coleção de fotos do museu, com 340 mil itens, é a maior coleção de imagens da cultura camponesa e folclórica tradicional húngara. Cerca de 150 anos depois, um novo prédio é inaugurado. O novo Museu de Etnografia foi construído entre 2017 e 2022. O museu tem amplo estacionamento subterrâneo, elevador e acessibilidade. Você pode aproveitar várias atrações internas e externas. As atrações mais visitadas são Casa da Música Húngara, Memorial à Revolução Húngara e à Guerra da Independência de 1956. Porém, a marca registrada do edifício é a parede de cortina de vidro que circunda o jardim paisagístico do telhado, que se assemelha a duas encostas entrelaçadas e consiste em quase 500 mil de pixels. Uma varredura feita de grades de metal com base em motivos etnográficos selecionados das coleções húngara e internacional do museu. Os pixels foram inseridos em uma grade de alumínio cortada a laser por um robô especial. Os pequenos cubos, são mais de 2.000, os mesmos estão presos ao edifício. Grupo G. Mercado Central. O Central Market Hall I é o maior e mais antigo mercado coberto de Budapeste. A ideia de construir um mercado tão grande veio do primeiro prefeito de Budapeste, e foi seu maior investimento. Ele foi inaugurado em 15 de fevereiro de 1897, próximo à Ponte da Liberdade. No térreo você encontrará o mercado de frutas, vegetais, queijos, especiarias, vinhos e padaria, em húngaro Pékseg. Pékség.
No mesmo andar, você encontrará uma estátua de Gyula Krudi, um famoso escritor e jornalista húngaro. Ele escreveu vários romances, contos e artigos de jornal, e suas obras geralmente tratavam de temas como amor, nostalgia e o passado. A estátua retrata seu gosto pela gastronomia e as inúmeras descrições culinárias encontradas em seus escritos. No primeiro andar, há restaurantes, roupas, artesanato, camisetas húngaras e produtos para lembrancinhas. No subsolo, há um mercado de peixes, um supermercado e a história de produtos criados na Hungria, como o cubo mágico, a palinka e até mesmo medicamentos. Grupo H. Gellert e arredores. A Casa da Fonte de Água. Inaugurada em abril de 2003, a fonte é feita de uma bela porcelana e é uma atração turística popular. De acordo com os planos originais, as bicas da fonte deveriam fornecer água de 8 fontes medicinais, mas por motivos econômicos, ela é usada como água da torneira. Estátua do Rei Santo Estevão, Szent István Király, na colina Gellert, em frente ao templo, e a ponte verde Liberty Század sobre o Danúbio, um lugar atraente para tirar fotos. Igreja da Caverna nas rochas da colina Gellerter de Budapeste, uma igreja única esculpida nas rochas da colina Gellerter. A construção da igreja começou em 1926 e ela abriu suas portas em 1931. A igreja consiste em duas partes, uma é uma caverna natural e a outra é artificial. A temperatura na caverna é de 20 graus Celsius durante todo o ano. Vale a pena visitar, é um lugar muito agradável. Você pode comprar seu ingresso na porta. A árvore mais bonita da Hungria, a amendoeira na colina Gellerter. Para os aventureiros vale a pena subir até a colina Gellert. Além da vista magnífica do topo da colina, há a lembrança que a amendoeira preserva. Na primavera, você pode ter a sorte de ver as flores dessa bela amendoeira e tirar lindas fotos. O Poço da Lenda de Gellerter. A fonte restaurada Gellerter Legend Fontaine, uma fonte ornamental em relevo no lado sul da colina Gellerter. Foi criada pelo escultor Ferenc Medici e pelo arquiteto Tibor Miller, 1943. A obra de arte foi danificada na Segunda Guerra Mundial, tendo sua restauração posterior. A frase esculpida é: "Abençoada é a mulher que cumpre seu dever com um canto tão alegre." O artista retratou o bispo de Szent Gellert e seu assistente, a mulher moedora, a garota cantando, o menino tocador de flauta e o anfitrião húngaro. Gellért-hegy. A Ponte da Liberdade conecta Buda e Pest através do rio Danúbio. É a terceira ponte rodoviária pública. É a ponte mais curta do centro de Budapeste. Ela foi originalmente construída como parte da Exposição Mundial do Milênio no final do século XIX. A ponte foi a primeira da cidade a ser reconstruída após sofrer grandes danos durante a Segunda Guerra Mundial. Ao longo de toda a extensão da ponte, você pode fotografar belas paisagens. Grupo I. Cidadela antes da reforma e arredores. A Citadela é a fortificação no topo da colina Gellerter, em Budapeste. Citadela é a palavra húngara para cidadela, um tipo de fortaleza. Ela ocupa um lugar estrategicamente importante na história militar de Budapeste. Foi construída em 1851 por um comandante do Império Austríaco após a Revolução Húngara de 1848. O local tem uma vista incrível, podendo ver toda a cidade do topo da colina. Atualmente o local está fechado para reforma. Em um futuro próximo, será possível visitar o local, através da compra de um ingresso. O Jardim da Filosofia é um grupo de esculturas que desempenha um papel importante na vida cultural da colina, não apenas como uma experiência visual, mas também pela mensagem que pretende transmitir. O grupo de esculturas, inaugurado em 2001, é feito de bronze e granito. Seu propósito é simbolizar a tolerância e a paz, exibindo figuras-chave das religiões do mundo. As esculturas, dispostas em um círculo, incluem esculturas de Chatham, Jesus, Buda, Lao Tzu e Abraão, com um globo brilhante no meio representando uma representação comum como um elo entre as religiões. Atrás do arranjo circular estão esculturas de Mahatma Gandhi, o monge budista Bodhidharma e São Francisco de Assis. Essas são pessoas que alcançaram a iluminação espiritual e seguiram as diretrizes morais de sua religião ao longo de suas vidas, e se comprometeram a transmitir esses valores aos outros. Ao visitar o local como uma tradição, as pessoas se agacham e colocam as mãos no globo e fazem seus pedidos. Estes devem ser mantidos em segredo para que possam ser realizados. O local é frequentado por pessoas de diversas religiões.
Monumento ao Príncipe de Buda e à Princesa de Peste. Como mencionei em outros vídeos, Budapeste é uma cidade cheia de fantasias, que despertam a curiosidade dos visitantes. As estátuas do Príncipe de Buda e da Princesa de Peste retratam a trágica história de amantes separados pelo Danúbio. No entanto, algumas pessoas dizem que por trás dessa fantasia está a mensagem de uma realidade vivida em tempos de guerra. Famílias húngaras foram separadas quando soldados bombardearam todas as pontes. As pessoas foram impedidas de circular de um lado para outro, através de barcos. Os que tentaram acabaram sendo bombardeados. Vale a pena visitar este lugar mágico e ver a cidade de cima. Grupo J. Deák Ferenc tér. E arredores. Roda Gigante. Fashion Street, a Rua da Moda. Trem de Lego. No final do século XVIII, o plano de renovação do distrito lançou as bases para a Rua Deák Ferenc, tornando-a a primeira conexão entre o centro da cidade e a margem do rio. A Rua Deák Ferenc 21 é o edifício mais baixo da rua, mas também o que tem a história mais respeitosa. Este edifício desempenhou um papel importante durante a Revolução Húngara, servindo como sede da primeira Academia Húngara de Pintura. Após a renovação de um prédio da rua, o mesmo recebeu o nome de Palácio Deák e, desde então, tem servido como um edifício de escritórios e varejo de alta qualidade com duas lojas na frente da rua, Hugo Boss e Tommy Hilfiger. Durante o processo de renovação, os construtores usaram vários tons de cobre para redecorar os edifícios. Graças ao trabalho impecável da agência imobiliária, o sonho da Fashion Street foi realizado. Os edifícios foram renovados com muito cuidado para refletir sua aparência histórica e foram parcialmente alugados para fins de varejo, com as marcas mais valiosas encontradas nesta rua, incluindo Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Calvin Klein, Philipp Plein, Lacoste, Massimo Dutti, Lindt, Stummer. Confira o link abaixo para ver todas as lojas localizadas na Fashion Street. Além de bares, restaurantes, um aquário, roda gigante e jardins maravilhosos, há também uma exposição de um trem de Lego no local. Uma nova atração, porém ainda não se sabe por quanto tempo a exposição permanecerá na Deák Ferenc tér. Mapa ilustrativo mostrando a localização aproximada das principais atrações turísticas. Use o aplicativo Google Maps para se orientar. Esse é o aplicativo mais preciso para se locomover em Budapeste. Se você gostou do vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber notificações. Abraços e até o próximo vídeo.